Uma boa tarde e um feliz sábado a todos vocês, irmãos, que agora se juntam a nós para nós passarmos a lição da Escola Sabatina desta próxima semana. Que Deus abençoe, seja muito bem-vindo e convido você a compartilhar esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos de igreja e todos aqueles que você crê que serão abençoados através deste programa. Nós agradecemos pela sua presença e eu agradeço também aqui pela presença do irmão Daniel, mais uma vez conosco. Boa tarde, todos sejam bem-vindos a mais um programa de estudo da lição da Escola Sabatina. Feliz sábado para você e para sua família. Deus possa abençoá-los ricamente e que possamos nos ater ao estudo da palavra nessa tarde para o nosso crescimento espiritual. Amém, amém. Que assim seja, que Deus nos acompanhe nesse estudo. E antes de nós iniciarmos nesse estudo acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no Evangelho de João, nós vamos rogar a presença do Espírito Santo em nosso meio, neste momento, para que ele possa iluminar a nossa mente, como está escrito no próprio livro de João. Vamos inclinar as nossas frontes para pedir a Deus. Amado Senhor que está nos céus, nós te agradecemos grandemente porque nessa tarde nos dás a vida, nos dás a capacidade de raciocínio, de escolha, para que possamos exercitá-las em conhecer-te, em conhecer a tua palavra. E agora nós rogamos que seu Espírito ilumine nossa mente, porque sem a presença dele, como poderemos entender sua palavra? É verdade, Deus. Mas que em tudo e em todas as coisas que leamos, em todos os textos que estudemos, possamos ser iluminados por ele, para que assim venha a ter um efeito redentivo em nossa vida. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Mais uma vez, uma boa tarde. E como vocês podem ver, ainda não está de volta aqui o Kleber com vocês. Talvez mais para frente ele esteja aqui com vocês outra vez. Mas por enquanto vamos seguir aqui com o nosso irmão Daniel. Isso. E hoje, irmão Daniel, vamos estudar a lição de número 11. Isso. Falando sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três já presentes aqui no verso para memorizar, né? E também no desenho. E no desenho. Os desenhos da lição são muito bons, são Exatamente. muito interessantes. Vai mostrando aqui uma cruz, né? Sim. Que seria a ligação entre o céu e a terra e como que o pecador pode subir, né, por essa cruz aqui. Através de Cristo e do Espírito Santo. Exatamente. O verso para memorizar está no livro de João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Então, já fica aqui entre aspas, aqui já fica uma exortação aqui para nós, né? O Espírito Santo, ele vem para nos guiar em toda a verdade, né? Nos ensinar todas as coisas, mas ele vem aqui para nos fazer lembrar daquilo que Cristo tinha dito. Mas e o que Cristo tinha dito? Hoje nós não temos mais esse acesso à pessoa de Cristo necessariamente, aqui não temos ele aqui em carne e osso conosco. Mas nós temos o acesso a Cristo através do quê? Na última lição nós mencionamos, né? Através da palavra nós nos aproximamos de Jesus. Exatamente, então nós temos o acesso nas Escrituras. Mas ele nos faz fazer lembrar daquilo que nós lemos. Ele não vai poder nos fazer lembrar daquilo que nós não lemos, daquilo que nós não estudamos. Então fica aqui já um incentivo para que a gente examine as Escrituras, esmiúce a palavra, porque se isso não acontecer, nós vamos ser derrubados por ventos de doutrinas e também nós vamos ser enganados pelo inimigo de Deus. O inimigo de Deus, nesses últimos tempos, ele está tentando fazer com que todos aqueles que estão, até mencionamos na última lição, todos aqueles que estão na obra do Senhor, ele quer desencorajar e ele quer derrotar, tirar do cenário para que não pregue a mensagem do Senhor, para que não viva a mensagem do Senhor. Por isso precisamos estar arraigados na palavra do Senhor. Sim, nós vamos ver aqui nessa lição dessa semana, nós vamos ver que no Evangelho de João é feita referência, não somente nesse verso, mas em vários outros, Sim. ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E somente no capítulo 1 de João nós já temos referência a todos eles. Exatamente. Em João 1, de 1 a 4, nós vemos quem? Quem está ali? O Verbo. O Verbo. E quem é o Verbo? É Cristo. É o próprio Cristo. Sim. Então aqui nós vemos claramente Cristo apresentado como Deus. Exatamente. Porque o princípio era o Verbo,
e estava com Deus e era Deus. E ele foi feito carne. Quem é esse? Jesus Cristo. Exatamente. Em João 1,14, nós vemos que ele se fez carne e habitou entre nós. Em João 1,18, está falando de quem? Quem é representado ali no verso 18? Nenhum homem viu Ao Pai. a Deus, aqui está dizendo. Exatamente. No caso, Deus quem? Deus o Pai. Exatamente. Por quê? Porque Cristo vários viram, então não podemos dizer que é Cristo. Exatamente. Então, Jesus é Deus e o próprio Pai é Deus. Sim. E o Filho unigênito revelou. E nós vemos também nos versos 32 a 34 do capítulo 1, João testemunhando dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permaneceu sobre ele. Sobre quem? Sobre Cristo. Isso. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, este disse para mim: aquele sobre quem virdes descer o Espírito e sobre ele permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Exatamente. Então aqui nós vemos separadamente citados individualmente cada um, né? E nesse último verso nós vemos claramente aqui a presença de Cristo e a presença do Espírito como entes individuais. Exatamente. E vemos que o prólogo, que é do livro de João, que é agora, que logo no capítulo 1, já no prólogo nós já encontramos as pessoas da divindade, né? Então, João faz questão de deixar isso bem nítido, né? E você vê que João, ele pula muitas coisas, né? Você vai encontrar coisas que outros evangelhos vão apresentar. Mateus vai mostrar algumas coisas, Mateus vai fazer questão de mostrar a genealogia de Jesus, Lucas vai fazer questão de mostrar milagres contundentes de Jesus, Marcos vai mostrar outros aspectos, mas todos eles, por exemplo, mencionam o batismo de Jesus. O livro de João não faz nem questão disso. Ele faz uma menção atrasada, porque ele fala: aquele que você vir descer o Espírito Santo em forma de pomba, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ele está falando, e eu vi. Eu vi, ou seja, o batismo já passou. Então aqui você vê que ele pula muitas coisas. Não mostra o nascimento dele aqui como da Virgem Maria, como já faz questão. O Mateus ali demora bastante nesse ponto. Ele não demora nesse ponto. Ele demora no ponto de mostrar que, primeiro, Jesus é Deus e ele não foi criado. O João já deixa isso bem claro, que ele é o quê? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Não houve criação sem ele. Inclusive, nós temos aqui até referências de Ellen White com relação a isso também. Isso. Então, se você vai tocar nesse assunto, é importante a gente mencionar aqui logo no começo do comentário da senhora White, né? Tem um texto aqui do Atos dos Apóstolos. Isso. E eu dividi esse texto em duas partes, e eu grifei de forma diferente esse texto, para a gente entender uma coisa aqui com relação ao Espírito Santo, porque já começa o texto da lição de sábado à tarde, aqui no comentário da senhora White, página 33 e 34 do Atos dos Apóstolos, diz assim: a natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não conseguem explicá-la. E porque o Senhor não lhes revelou. Com pontos de vista fantasiosos, pode-se reunir passagens das Escrituras e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista humanos, tá? Não está a palavra humanos, mas só para a gente entender, não fortalecerá a igreja. Com relação a tais mistérios profundos demais para o entendimento humano, o silêncio é ouro. Aí a gente pega só o silêncio é ouro e o Espírito Santo. Ok. Aí a gente pega o início do texto e a metade do texto, ficamos com isso. E deixamos o final. E aí a gente cria um problema teológico aqui. Então, falar do Espírito Santo, não pode falar porque o silêncio é ouro. Ok. Primeira coisa. Como que o texto começa a falar? Natureza. A natureza do Espírito Santo. Ela é o quê? O mistério. Vou fazer uma pergunta para vocês. A natureza de Cristo, por acaso, é alguma coisa revelada? Também é um mistério. É um mistério. A natureza do Pai é algo que é revelado? Fica assim para a gente pensar algumas coisas aqui. Então, a natureza do Espírito Santo realmente é um mistério e diz assim que Deus não revelou. A gente pode explicar com pontos de vista fantasiosos. Eu já vi pessoas dizerem assim, moço, que, olha só, para explicar Pai, Filho e Espírito Santo, eles explicam com água, entendeu? Então, a água pode ser apresentada em 3 estados.
Sólido, líquido e sólido, gasoso. líquido e gasoso. Então, cada um, assim também é Deus, Deus. né? Você pode, ele está numa esfera sólida, numa esfera líquida, numa esfera gasosa. Gente, isso é absurdo. Isso é ponto de vista o quê? Fantasioso, ok? Só que aqui tem uma coisa interessante para a gente entender. Por que eu dividi o texto em dois? Porque a primeira coisa aqui do texto é falar que a natureza do Espírito Santo é um mistério e nós não devemos tentar explicar com ponto de vista fantasioso. Porque no Espírito Santo existem mistérios que são o quê? Demasiadamente profundos. Só que no Pai também não existem mistérios demasiadamente profundos. No Filho também não existe. Por exemplo, vamos pegar a natureza de Cristo. Hoje tem um racha dentro da igreja por causa da questão da natureza de Cristo. Ok, Cristo era humano? Sim. Mas ele também é o quê? Divino. A gente já tem uma amiga minha que falava assim, mas Cristo não pode ser 100% humano e 100% divino. Aí eu sou matemática, né? Como é que eu vou entender? Como é que nós podemos saber o que Deus pode e não pode? Exato, porque isso não tá lógico, para mim não funciona. Será que Cristo não poderia ser 50% humano, 50% Deus? Aí ela tentou basear a divindade de Cristo na matemática. Tem como, moça? A matemática é algo do nosso mundo. Do nosso mundo. A física, a matemática, as leis que regem nosso Exatamente. universo foram criadas juntamente com ele, ou seja, Exatamente. quem criou essas leis está fora delas, Exatamente. Então ele está acima. acima disso daqui. Então a gente não pode tentar trabalhar dessa forma. Mas então, ok, não vamos tocar aqui por enquanto na questão da natureza do Espírito Santo, mas vamos ler a segunda parte do texto. Diz assim: a função é bem especificada. A natureza é mistério. Misteriosa. A função é bem especificada. Então tem duas coisas aqui diferentes. Então a natureza, você não precisa ficar perscrutando a natureza do Espírito Santo, mas a função dele, ela é bem especificada. E qual é a função? Vamos lá. É bem especificada nas palavras de Cristo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, primeira função, parte importante da função, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo é o que convence do pecado. Se o transgressor atender à vivificante influência do Espírito, será levado ao arrependimento e despertado para a importância de obedecer às exigências divinas. Ao pecador arrependido, faminto e sedento da justiça, o Espírito Santo revela o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Amém. Olha que coisa maravilhosa. Ele vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. João 16, verso 14. Disse Cristo: ele ensinará a vocês todas as coisas e vos fará com que se lembrem de tudo que eu lhes tenho dito, que eu lhes disse. Olha só. Então, a função do Espírito Santo, ela é bem o quê? Nítida. A mesma coisa, nós encontramos também mistérios na natureza do Filho. Só que a função dele é nítida, é muito nítida. Primeiro ele é oferta, depois ele é sacerdote e depois ele é sumo sacerdote. Então a gente entende muito bem a função do Filho e entendemos também a função do Pai, Criador e mantenedor de todas as coisas. Então nós entendemos, a natureza pode ser um mistério, a função ela é bem especificada. Bem clara, né? Bem clara. Detalhada. E é interessante que eu creio, Daniel, que embora haja muito debate quanto à questão de natureza do Espírito Santo, Pai e Filho, assim, se nós levamos esse texto como verdade, primeiro, não deveriam haver discussões baseado nisso. Exatamente. Por que eu vou discutir sobre algo que claramente ninguém sabe? Isso. Como se, quando eu vou discutir, eu vou apresentar pontos, baseado em quê? Uhum. O único material que a Ellen White diz aqui que pode ser usado são pontos de vista fantasiosos. Sim. Mas ela também diz que podem se reunir passagens da Escritura e dar um significado Sim. para tentar dar essa visão fantasiosa. Exatamente. Ou seja, ela é baseada nas Escrituras. A pessoa não vai chegar do nada, fechar a Bíblia, fechar o Espírito de Profecia e dar suas ideias sobre o que é Sim. a natureza de um, a natureza de outro. Ela vai fazer baseado nisso. É. Mas nós temos que sempre ter em mente que quando nós estudamos sobre algum ponto, nós temos que ter premissas claras. Porque senão, a gente estuda um ponto e ele parece dizer uma coisa, a gente vai por ali. Aí daqui a pouco parece que diz uma coisa, nós vamos por cá. Mas se nós temos uma premissa, e qual é a premissa? Uhum. A natureza do Espírito Santo, do Pai e do Filho, são um mistério. É um mistério.
É sério. Especialmente, bem claramente, ela fala sobre do Espírito Santo, Sim. né? E de que a natureza do Espírito Santo é um mistério. Uhum. Ou seja, se nós temos essa premissa, nós nunca vamos discutir com outra pessoa Exatamente. por causa disso. Exatamente. Nós nunca vamos dizer que o outro está em pecado porque acredita de maneira diferente. Sim. E eu, inclusive, creio que Deus é misericordioso com as pessoas que pensam de um jeito ou de outro nesse aspecto. Sim. Por quê? Justamente porque é um mistério. Deus quer que todos ainda cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Exatamente. E eu creio que a raiz de tudo é que as pessoas entendam a função de cada um, como você disse. Exato. Embora tenhamos pensamentos diferentes sobre a natureza, eu conheço pessoas que têm pensamentos diferentes sobre a natureza. Mas se buscam estudar bem a função, Uhum. elas vão chegar ao conhecimento que é necessário para a sua salvação. Exatamente. Exatamente. Então, que nós entendamos que questões teóricas não salvam. Exatamente. O que salva é aquilo que move o coração. Exatamente. E tem, o que a gente tem é o seguinte, tem Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz o quê? As coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor. Agora, aquelas que foram reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Tem coisas que são reveladas? Tem. É suficiente? Às vezes a gente pensa que não. Mas é suficiente para a nossa salvação? Sim. E temos coisas reveladas e hoje vamos ver bastante coisas que estão reveladas. Sim, e só completando um pouquinho do que eu dizia, nós podemos ter pontos de vista? Podemos. Eu não creio que seja pecado ter pontos de vista. A questão é, mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a igreja. Ou seja, se Ellen White escreveu que isso iria acontecer, de que esses pontos de vista não fortaleceriam a igreja, quer dizer que não é algo que nós precisamos estar pregando. O quê? Aquilo que está nesse texto. A não ser que nós criemos que esse texto está adulterado Não é inspirado por Deus. ou que não é inspirado por Deus. E aí fica complicado saber o que é e o que não é inspiração. Exatamente. Mas, bem, vamos avançar. E primeiramente não vamos falar agora sobre o Espírito Santo, mas sim sobre o Pai. O Exatamente. Pai Celestial. Isso. E essa lição vem nos trazendo, interessante aqui, o que ela traz nas perguntas, né? E através dos versos que estão em João, algumas das obras e funções do Pai, conforme descritas nas passagens a seguir. Exatamente. Então podemos aplicar o texto lá a Deus também. A natureza de Deus, o que é para nós? Se nós não sabemos o que é o Espírito que está o tempo todo conosco, o Pai que está em luz inacessível, menos a gente sabe. Menos ainda. Mas, mesmo assim, as funções dele estão ali. Isso. Estão E tem muita definidas. coisa do Pai revelada e que às vezes a gente não leva em consideração. Por exemplo, a gente vai pegar assim, tem pessoas que separam o Antigo Testamento para o Pai e o Novo Testamento para o Filho. Então o Antigo Testamento é um Deus tirano, cruel e mau. E nós vemos no Novo Testamento um Deus bonzinho, gentil, que cura e que não é justo. É só misericordioso. Olha só que ponto de vista já fantasioso aqui. Agora, quando a gente vai para as Escrituras, a gente vai ver algumas coisas muito importantes aqui. Especialmente, eu queria mencionar um texto aqui da Serva do Senhor, que fica muito importante aqui, ó, para a gente entender. O Pai, ele é só justo e não tem misericórdia? O Pai, ele é duro? O Pai, ele é tirano? E agora a gente vai ler um texto que vai explicar um pouquinho sobre essa questão. Caminho a Cristo, página 99 e o início da página 100, diz assim, que o nosso coração se abra e se eleve para que Deus possa proporcionar-nos um vislumbre da atmosfera celestial. Devemos manter-nos tão perto de Deus que cada provação inesperada, nossos pensamentos se voltem para Ele, tão naturalmente como a flor se volta para o sol. Então, qualquer provação que a gente passa, a gente volta os pensamentos para Deus. Por quê? Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações, temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo e nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os fios de cabelos de sua cabeça não é indiferente às suas necessidades, às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de misericórdia e compaixão. O seu coração é repleto de amor. Nós pensamos que Deus aqui, ó, é o Deus do Antigo Testamento, Deus mau e Deus tirano. A serva do Senhor fala que o coração dele é cheio de amor. Repleto de amor, se internece com nossas tristezas e expressões de pesar. Entregue a ele todas as coisas que perturbam a sua mente. Coisa alguma é grande demais para que ele possa suportar, pois ele é quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo
que de alguma forma diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que ele note. Não há um só capítulo de nossa existência que seja demasiadamente escuro para ele ler, nem dificuldade alguma tão complicada que ele não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos. Ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial. Ou seja, que lhe desperte imediato interesse. Queridos, tudo que nós fazemos desperta interesse do nosso Pai Celestial. Amém. Ele é muito cuidadoso, ele é muito amoroso e ele tem um cuidado extremo por cada uma das suas criaturas. Esqueçam um Deus que possa parecer mal, tirando, que é só justiça, que não é amor, que não é misericórdia. Tire isso da sua cabeça. Não tenha esse pensamento religioso distorcido da pessoa do Pai. O Deus Filho, ele é amor, o Deus Pai também é amor. Sim, e inclusive, Deus, o Pai, é tão amor que olha só o que diz o famosíssimo João 3,16. Quem que está amando aqui? Exatamente, é o Pai. Não está falando do amor do Filho. Exatamente. Está falando porque Deus amou tanto ao mundo que deu o seu Filho unigênito. Exatamente. Então aqui nós já vemos uma das funções ou das obras de Deus pelo ser humano. Primeira obra de Deus pelo ser humano aqui, ele enviou o seu Filho. Ou seja, quem mandou Jesus ao mundo foi Deus. Deus. Não foi obrigado, foi aceito, mas foi assim como o Isaac com Abraão. Abraão falou, olha, o plano é esse e é isso que vai acontecer. Exato. O filho poderia ter fugido? Isaac poderia ter fugido, mas ele confiou na integridade de Abraão e atuou naquilo. Ou seja, Jesus confiava no amor do Pai pela humanidade. Exatamente. E por ele também. E tomou a decisão de entrar. E, mais do que isso ainda, em João 6,57... No quesito pai e filho, se você que é pai, nesse momento que está nos assistindo, nesse preciso momento, o que você acha que é mais fácil para você? Tirar a sua própria vida ou ter que tirar a vida do seu filho? Quem que você acha que sofreu mais? É só parar para pensar. E, nesse sentido, a gente começa a compreender que a dor, ela foi indescritível. Essa separação, ela foi indescritível. Então, nós entendemos, assim, palidamente, que o amor do filho também é o amor do pai. Não tem diferença. Não tem um justo e o outro amor. Não tem um amor e o outro que é justo. Não tem isso. Os dois são amor e os dois são justiça. Amém. E além de enviar Jesus ao mundo, o Pai também era responsável por outra coisa. Sim. Está aqui em João 6,57, que diz assim: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ou seja, ele enviou a Cristo, mas ele também era a fonte da vida de Cristo. Exatamente. Ele era a base da vida de Jesus, porque, convenhamos, embora nós não vamos compreender como um todo, a natureza humana de Cristo era real. Era real. Sem o Pai, natureza pecaminosa, o que aconteceria com Cristo? Destruído. Ele não alcançaria. O Espírito de Profecia disse que Cristo, eu tenho esse texto não aqui agora, mas ele disse que Cristo olhou para a terra e viu que o ser humano, em sua natureza pecaminosa, não conseguiria traçar o caminho de volta. Traçar o caminho de volta. E Jesus Cristo veio em natureza humana, mas qual era o grande diferencial de Jesus? Ele viveu do Pai a sua vida inteira, nunca se desligando da fonte da vida. Ou seja, a fonte da vida de Cristo era o Pai. Exatamente. Jesus submeteu a ser pelo menos meio mortal, né? Porque ele não era a sua divindade não morreu. A divindade dele não morreu. Mas Isso. como ser humano, ele morreu. Exatamente. Tem mais textos aqui, né, que Temos. pedem para nós analisar aqui também. João 5, 22. Isso, 22, e também o verso 30, que diz assim que o pai não julga ninguém, mas confiou ao filho o julgamento. Por que ele faz isso? Só que ele diz também em João 5,30, né, ele diz assim também, né, que o meu juízo, o meu julgamento, né, ele é justo. Por que o meu julgamento é justo? Porque eu não faço a minha vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então, peraí, a gente fica pensando, o pai não julga ninguém, mas deixa para o filho julgar. Por que ele deixa para o filho julgar?
Porque o Filho é Deus como Deus, só que também é humano como Como nós. nós. O Pai é Deus como Deus, mas não é humano como nós. Então ele confia ao Filho o julgamento de todas as coisas. Por que ele vai confiar esse julgamento? Porque Cristo, ele entende os dois lados. Seria o mais justo a julgar o ser humano. Exatamente. Ele é a ponte sobre o abismo, né? Tem um capítulo, se eu não me engano, Do caminho a Cristo. Caminhar a Cristo, ponte sobre o abismo. Cristo, ele é exatamente essa ponte, a ponte sobre o abismo, que nos liga ao Pai de volta, para traçar o caminho de volta, como o Moço acabou de mencionar aqui. Então, o julgamento dele é um julgamento confiável, porque ele não está aqui para fazer a própria vontade, mas ele veio fazer a vontade daquele que o enviou. Certo. E temos mais aqui ainda. 6,32. 6,32, que diz o quê? Não foi Moisés que vos deu o quê? O pão do céu. Embora tenha dado o maná para eles no deserto. Mas foi o meu Pai que vos deu o verdadeiro pão do céu. E a gente fica pensando, como assim? Pão do céu. Pão que desceu do céu. E a gente pensa, mas é o pão maná. Ok, foi aquele pão que desceu do céu ali. Mas não era aquele. Não era aquele. Disse aquele era o pão que desceu do céu. Realmente é um alimento que veio do céu. Mas quem que é o verdadeiro alimento que vem do céu? Aí ele vai falar assim, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, viverá para sempre. Caso morra, eu o ressuscitarei no último dia. Porque ele é o pão que conduz, que traz o quê? A vida eterna. Como assim a gente vai se alimentar de Cristo? E ele especifica, querido, o capítulo de João, capítulo 6, é interessante, vai ter muito versículo, é muita coisa, mas aquele sermão que ele fez ali no João capítulo 6, explica muito bem essas coisas. Fala que comer a carne do Filho de Deus e beber do seu sangue é se alimentar dele. Como nos alimentamos dele? Através da sua palavra. Ele deixa bem claro, alimente-se da minha palavra, você vai viver por mim. É o jeito de nós nos alimentarmos e viver por ele. João 14... ainda traz outro ponto. Mais um. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim. Exatamente. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E dessa maneira é o Pai quem dá o pão. Exatamente. O pão é Jesus, mas quem dá é o Pai. E é o Pai que realiza as obras. Fica aqui a pergunta também. Então, tudo que Cristo fez aqui, ele não fez por ele mesmo? Exatamente. Nada do que Cristo fez aqui foi por ele. Tudo é o Pai que realiza. Mas aí a gente fala assim, mas tem um momento, a gente fala assim, então, como que Jesus fazia para que o Pai atendesse aquilo que ele pedia? Tudo que ele pedia estava plenamente de acordo com a vontade de Deus. Você pode ver um exemplo bem claro disso, quando ele pega e vai ressuscitar Lázaro. E ele pega e fala assim, Pai, eu sei que sempre me ouve. Eu sei que o Senhor sempre me ouve. Mas eu estou falando contigo por causa do quê? Para que eles creiam que o Senhor me enviou. Né? Então, ele pede para que Lázaro saia para fora. Só que antes, praticamente, dele pedir para Lázaro sair para fora, ele diz, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Então, fica a pergunta, Jesus exerceu fé? Com certeza. Com certeza. Ele exerceu essa fé de que o Pai sempre o ouve. Por que o Pai sempre o ouve? Porque ele fazia a vontade do Pai em todo tempo. O tempo todo ele fazia a vontade do Pai. E assim, o Pai iria o ouvir sempre também. Nós temos um ensinamento muito grande com isso, né? Porque às vezes nós sentimos que nossas orações não são respondidas. E eu tenho certeza que é porque nós não estamos habituados a saber qual é a vontade de Deus. Exatamente. As orações, geralmente, eu vi um pregador falando um tempo atrás sobre isso, nós geralmente oramos para quem? Oramos a Deus por quem? Por meio de Jesus. Sim, mas por nós. Por nós. Ou seja, nós oramos por nós. Senhor, me dá isso, me faz aquilo. Então... Jesus pediu alguma coisa para ele? Tem momentos em que Jesus pede, e é momentos raros, como por exemplo no Getsemane. Não é errado pedir por si, mas a maioria das nossas orações são centradas na nossa necessidade. Exato. Se nós orássemos mais pelos outros, nós veríamos mais respostas à oração. João 17, ele ora mais por todos os outros. A única coisa que ele pede é para que o Pai o glorifique. E para que o Pai o fortaleça naquele momento. A única coisa que ele pede, o resto ele pede só para aqueles que estão no mundo. E que não são do mundo, né? Mas são aqueles que o Pai deu para ele, né? Então é
É uma oração muito linda, é importante a gente estar meditando um pouquinho naquela oração para a gente entender como orar também, né? E o verso 45 nos traz mais uma coisa que Deus faz, né? Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai, vem a mim. Exatamente. Ou seja, o Pai ensina E a pessoa vai vir ao Filho. e ele conduz a Cristo. A conduzir. Eu acho muito interessante de se estudar esse ponto, porque nós vemos em alguns momentos que Jesus conduz a Deus e Deus conduz a Jesus. Exatamente, exatamente. É uma coisa que aponta para outra. Por exemplo, a mesma coisa da lei, entendeu? De forma que a lei nos serviu de até chegarmos a Cristo, né? Aí tudo bem. A lei vai te apontar para Cristo. Por que ela vai te apontar para Cristo? Porque ela vai te mostrar os seus pecados e você vai perceber que você está perdido. Então a lei te aponta para o Salvador. Aí o Salvador te salva e aí ele aponta de volta para a lei. Aponta de volta para a lei. Agora que eu te livrei do cativeiro egípcio, que eu te livrei do cativeiro do pecado, agora você guarda os meus mandamentos. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Ou seja, agora nos dias de hoje, eu sou o Senhor que te tirou do pecado. Anda na minha lei. Porque diz Mateus capítulo 1, versículo 21. A Virgem dará ordem ao Filho e colocará o nome dele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então ele salva-nos da transgressão da lei. A lei aponta para Cristo. Cristo te salva e te possibilita, te habilita, te capacita a guardar a lei. Sim, é bem interessante, até eu creio que já nos mostra um pouco também daquilo que vai entrar na próxima lição, mas o propósito do plano da salvação é reaproximar. Tem vários propósitos, mas um deles é reaproximar o ser humano de Deus. Exatamente. E então Deus teve que se afastar um pouquinho e Jesus ficou ali como o intermediador. Exatamente. Mas ainda não é o que Deus quer. Tipo, ele quer isso, mas ele quer mais. Com certeza Jesus é o mediador, mas ele quer que um dia nós possamos nos conhecer face a face. Conhecer facilmente. E por isso eles não podem simplesmente ir apontar para o pecado, aponta para Jesus, então Jesus morreu, e aqui agora eu continuo nessa distância de Deus. Mas Jesus morreu, então deixa Jesus lá, chegar perto de Deus. O que foi que os israelitas disseram de Deus para Moisés? Não, fala o Senhor com ele, porque se nós falarmos, vamos morrer. Não vai dar certo com a gente. Mas não, Deus quer nos aproximar de Deus. Exatamente. Então é por isso que eu vejo muito linda essa ligação, né, de um levando para o outro o tempo inteiro. Exatamente. E uma última coisa ainda que vai falar sobre o Pai, está em João 15, 16 e 23, que diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, ele vos conceda. Isso. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Amém. Glória a Deus. Então, o que acontece aqui? Ele nos escolhe para que nós possamos dar fruto. Dar fruto. E aqui ele fala o fruto de novo no singular. O que é o fruto? Fruto do Espírito Santo. Ele nos escolheu para nós irmos e darmos fruto. E o nosso fruto permaneça. Porque o fruto do Espírito Santo permanece. E você vai ver, João 14, João 15, João 16, sempre a palavra permanecer. Permanecer. E isso é complicado, queridos, porque nós começamos as coisas, mas nós não terminamos, não permanecemos. Então, como é que nós nos ligamos a Cristo? Pela negação do eu e a confiança no poder de Deus, diz o livro Parábolas de Jesus. Só que esse mesmo livro vai falar o quê? Que como que eu permaneço em Cristo? Como é que eu me ligo a Cristo? Negação do eu e confiança no poder de Deus. Aí faz a pergunta. Você me pergunta, a senhora Wright fala, você me pergunta, como permanecer em Cristo? E eu respondo, da mesma maneira que você ligou. Negação do eu e confiança no poder de Deus. É assim que você mantém a bênção da santificação. E as coisas nesse sentido são sempre duradouras, não é como se fosse uma dieta, um regime. Exatamente. É uma mudança de estilo de vida. Exatamente. Não é que por algum mês eu vou comer saudável e depois eu volto a comer o que eu comi antes. O chamado é que nós comamos saudável todos os dias, assim como eu vou negar o meu eu por uma semana, assim, para poder
está contigo. Assim que Na verdade, é um processo no qual você cada dia vai aprender novas maneiras de negar o seu eu. Exatamente, exatamente. E assim vai ser, né? A ideia é que esse fruto vai e ele permaneça, porque assim o que nós pedimos em nome de Cristo nos será dado, porque até pedir nós vamos saber o que pedir. Exatamente. E o papel de Deus nesse momento é responder às orações. Responder as orações. E que nós vemos mais uma das funções de Deus. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Então pare de pensar que o Pai é ruim. O Pai é bom. Deus é bom e seus filhinhos somos, né? Exatamente. Diz no 238 no cenário antigo, né? É Deus quem nos dá as dádivas, né? Exatamente. Cristo nos possibilita pedi-las. Exato. Maravilha. Mas, bom, creio que podemos avançar agora para um pouquinho mais daquilo que nós estávamos falando sobre a ligação Jesus e o Pai Isso. na segunda-feira. E aí já nos traz uma pergunta interessante. Primeiro, a lição nos traz a noção e a ideia, né, de que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. E isso existia no Éden, tanto é que na viração do dia, sempre Deus vinha visitar o ser humano e eles estavam ali juntos. Mas ocorre o pecado e acontece algo bem interessante. E é interessante notar os meandros desse quadro também. Sim. O que é que acontece, Dani? Assim que o homem peca, Assim que ele peca, ele percebe, a primeira coisa que acontece, eles percebem que estão nus. percebe que estão nus. E automaticamente qual é o resultado? Se eu estou nu, Eu vou me esconder. eu vou me esconder. Só que antes de se esconder, eles fazem, diz a palavra, que eles fazem para si aventais de folhas de figueira. Primeiro, folha de figueira seca. Segundo, avental só cobre a frente. Então eles continuam o quê? Nus. Por isso quando Deus aparece ali e fala assim, olha, onde vocês estão? Eu ouvi a voz do Senhor e vi que eu estava nu e me escondi. Quem te fez saber que você está nu? Mas ele já não estava com a folha de figueira? E como que ele ainda diz que está nu? Porque a folha de figueira não cobre. Não cobre. E então o que acontece? Eles se escondem. Só que, detalhe, quem que pecou? Quem que errou? O ser humano. Quem que vai atrás? É Deus. Não deveria ser o contrário? Não é o ser humano que deveria admitir o erro. Só que o homem não admite o erro, passa a culpa para a mulher, passa a culpa para a serpente e automaticamente acaba culpando Deus. Ou seja, a separação ali no jardim já estava muito nítida. Muito nítida. No primeiro pecado, que era tão simples em já teve uma ruptura gigantesca. Gigantesca. Porque... Isso é interessante notar, Dani, porque mais uma vez nos faz perceber que Deus não muda para com o ser humano. Não. Nesse caso, não foi Deus que falou, vou me afastar deles porque eles pecaram. Exatamente. Pelo contrário, nós vemos Deus indo procurar eles não achando. Porque eles estavam fugindo de Deus, né? Exatamente. Então isso nos mostra, primeiro, a malignidade do pecado. Porque e a santidade e bondade de Deus. Exatamente. Deus não mudou em nada. Deus sempre foi igual. Se ele era amor no Éden, ele é amor hoje. Exato. A questão é que o pecado nos faz distorcer os olhos. E a natureza pecaminosa, entre outras coisas, é isso, uma visão distorcida de quem é Deus. Distorcida de quem é Deus. Então nós temos que buscar através de Cristo, vendo quem era ele e como ele atuava, ver quem era Deus de novo. Exatamente. Porque depois do Éden, o ser humano foi se esquecendo. Adão foi contando para os descendentes, mas conforme o tempo passava, aquela história ia se distorcendo, um telefone sem fio de muitas gerações. Exatamente. Então no final, quem era Deus? Para Caim, Deus já era injusto. Exato. Mas Jesus veio para provar para aqueles que desejassem realmente conhecer a Deus, ver que na verdade Deus é amoroso, misericordioso e nunca mudou com o ser humano. Exatamente. Exatamente. Tem uma questão aqui na nossa próxima pergunta, né? Que esperança maravilhosa encontramos nos seguintes textos. Aí vai mostrar aqui alguns textos, né? E esses textos vão mostrar, né, que esse verbo ele estava no princípio com Deus, o verbo era Deus, né? Nós estamos certos de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, do Filho de Deus vivo. Então, outro texto vai falar sobre isso. Que ele veio para que pudermos ter vida e vida em abundância. E ele é um com o Pai. E também tem outro texto mostrando aqui, né? Tomé dizendo, meu Senhor e meu Deus. Por que isso aqui é importante? Que a gente está tratando de uma lição, Jesus e o Pai. E a gente pode pensar assim, o Pai é superior e o Filho é inferior. E esse é um pensamento, assim, que permeia. É automático já. Né? Por quê? Pelo fato de Cristo encarnar e se tornar um conosco, ok? Então, isso já
mostra, já deixa assim a gente pensar, poxa, então ele é inferior ao Pai. Então, e há também o pensamento de que, não, então, se Cristo aqui na Terra é filho de Deus, então no céu também ele é filho. E aqui a gente fica num outro paradoxo um pouco complicado. Mas isso nós temos na inspiração provas de que isso inevitavelmente, esse pensamento está inevitavelmente errado. Ó, Desejado de Todas as Nações, página 530, diz assim: em Cristo a vida original, não emprestada e não derivada. O Pai, ele deriva a vida ao Filho. E aqui diz, a vida não foi derivada. A vida dele não é derivada. E não foi emprestada. Porque o Pai, ele gera. E quando ele gera, ele empresta a vida ao Filho. E isso não foi o caso de Cristo. A continuação. Como Filho encarnado, Cristo tornou-se plenamente humano, mas continuou sendo Deus. A vida de Cristo como ser humano, entre humanos, era dom de Deus. O moço já mencionou isso aqui. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. A morte dele é o pagamento pelo nosso pecado. A garantia da vida eterna é a divindade dele. Então, há importância na humanidade e há importância na divindade. Exatamente. Isso aqui é nós precisamos de Cristo para duas coisas, para morrer e para viver. E para viver. Ou seja, se nós precisamos morrer por causa do nosso pecado, como nós somos apenas humanos, morre e acabou. Exatamente. Só que Jesus necessitava ter as duas, né? Porque se nós morremos em Cristo, a natureza humana realmente morreu ali. E ela foi ressuscitada por causa da natureza divina, ou seja, a natureza divina de Jesus é o que nos mantém vivos e é o que vai nos dar a vida eterna também. Né? Exatamente. Se Jesus fosse apenas humano, nós não teríamos esperança. Exatamente. E é interessante ver essa questão de Cristo, né? Em Cristo a vida original não emprestada, não derivada, porque, como você disse, às vezes nós transferimos o pensamento terreno para o pensamento divino. Só que se nós vamos dizer, não, Cristo tinha, aqui está claro, a vida original não emprestada, não derivada. Mas se nós dizemos que não, que na verdade veio em algum momento da eternidade, nós tentamos dar outro significado para a palavra eternidade, dizemos que ele foi criado ou gerado, nós estamos colocando um outro problema. Porque se ele tem que ter sido gerado, então Deus também teria que vir a existir em algum momento. Exatamente. E aí nós postergamos tudo porque nós tentamos colocar um contexto terreno no contexto de Deus. É uma bênção o fato de que Deus seja tão grande que seja difícil de entender. Isso é uma bênção. Exatamente. Porque a gente entra em parafuso por tentar entender o que é a divindade e não entender o que ela quer fazer. Exato. Porque o filho, ele é um reflexo do pai, certo? Então, se o filho é gerado em algum momento, inevitavelmente o pai também teria que ser gerado. Se vida só vem através de vida, isso é um princípio terreno. É um princípio terreno. No nosso universo, vida só vem de vida. Exatamente. Então, é uma lei científica, na verdade. Exatamente. Uma criança não vai nascer de átomos que nem existem na Terra e pum, aparecer aqui. Exatamente. Ela precisa de outra vida para gerá-la. Só que se nós aplicarmos as leis do nosso universo ao universo de Deus, nós vamos estar colocando Deus como submisso ao nosso universo. Exato. Sendo que Deus é soberano sobre todos os universos. Nós não temos ideias do funcionamento, né, da divindade. Tem uns textos aqui que falam sobre essa questão de Satanás, com isso, ele tenta rebaixar a divindade e rebaixar também a humanidade. Olha só que interessante esse texto, do Exaltai, 3 de fevereiro, diz assim: a vida de Cristo deve ser revelada na humanidade. O homem foi o ato culminante da criação de Deus, formado à imagem de Deus, destinado a ser a sua semelhança. Mas Satanás tem procurado apagar a imagem de Deus no homem e imprimir-lhe sua própria imagem. O que o diabo está querendo? Imprimir a imagem dele no ser humano e não a imagem do Criador. Continua. O homem é muito precioso a Deus, porque foi formado à sua imagem. Esse fato deve impressionar-nos com a importância de ensinar por preceito e exemplo o pecado de contaminar pela condescendência com o apetite ou por qualquer outra prática pecaminosa
o corpo que deve representar Deus para o mundo. Então, aqui é lógico, está falando um pouco aqui da questão de condescendência. E quando a gente ouve essa palavrinha condescendência, a gente está pensando, o que seria essa necessariamente condescendência? Condescendência é muito interessante aquele negócio, mas eu trabalho tanto, eu mereço ter aquilo. Aí eu condescendo comigo mesmo. Isso é condescendência. Eu faço tanto isso, aí eu mereço aquilo mais do que o fulano. Olha só que coisa absurda. Então, isso vai sendo uma condescendência. E tem um momento que isso acontece com Cristo. Olha como é que Cristo responde. Pedro diz assim, Senhor, tem dó de você mesmo. Isso jamais vai acontecer contigo. O que Cristo responde para Pedro? Para trás de mim, Satanás. Cristo não aceitou esse tipo de condescendência. Não, você não precisa ir até a cruz. Não, você não precisa passar por isso. Não, você não vai morrer. Não, o Pai definiu, então eu vou seguir a vontade do Pai. Cristo representava literalmente a imagem de Deus aqui na Terra. E Ele quer nos erguer para nos tornarmos de novo a imagem e a semelhança de Deus aqui na Terra. Tem mais um texto que diz assim, Satanás se alegrava por ter conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então Cristo veio para restaurar no ser humano a imagem do seu Criador. Amém? Olha que maravilha. Somente Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Ele veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. A nossa vontade, queridos, a vontade da natureza pecaminosa, ela é dominada por demônios. E Cristo ele veio para expelir, expulsar esses domínios para que a nossa vontade seja colocada de novo sob a vontade de Deus. O texto diz assim, veio para nos erguer do pó e transformar o caráter manchado segundo o modelo do seu caráter e embelezando com a sua glória. Amém. Deus ele quer embelezar o nosso caráter com a sua glória, com o seu caráter, com o seu esplendor. Expulsar os demônios que controlam a nossa vontade e nos erguer e embelezar o nosso caráter com a glória dele. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso. Permitamos que isso aconteça em nossa vida, meus irmãos. Amém. Vamos avançar agora então para a nossa lição de terça-feira. Conhecer o Pai é conhecer, ou melhor, conhecer o Filho é conhecer o Filho é conhecer o Pai. É o contrário. Para conhecer o Pai, nós necessitamos conhecer o Filho, né? Exatamente. E aqui a pergunta bem interessante, ela nos traz o que o Evangelho de João ensina sobre o relacionamento de Jesus com o Pai. E nós podemos simplesmente ler aqui, vamos ver, olha. Jesus, em João 7,16, Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Em certo modo, essa pergunta já foi citada antes de alguma maneira. Exatamente. Que é como está falando de relacionamento, né? Qual era a dependência de Jesus de Deus, né? Exatamente. Então, quão dependente ele era? João 8,38, eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto de vosso Pai. João 14,10, não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Exatamente. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. E viremos para ele e faremos nele morada. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Ou seja, Jesus fala, entre outras coisas, primeiro, que a manutenção da sua própria vida vinha do Pai, Exatamente. Não dele mesmo, ele dependia do Pai para viver, e que aqueles que aceitassem a palavra de Cristo, como ela vinha do Pai, também dependem do Pai. Exato. Só que, nesse caso, essa palavra vem através de Cristo e os dois habitam. Olha só que lindo o que disse um dos últimos versos. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele. Olha que maravilha. E faremos nele morada. Então nós podemos adquirir a Cristo em nós e o mesmo Pai que guiou os pensamentos e as orações e os pedidos de Cristo, como nós falamos, né? Tem textos lindos, irmãos, que falam bem assim que se nós realmente amarmos a Deus e nos desfizermos do eu de maneira profunda, dia a dia, nós chegaremos a ter em
impulsos como os de Cristo. Amém. Olha só que bênção é isso, que nossos impulsos, em vez de ser para o mal, sejam santificados. Aquilo que você responde, né? Às vezes a gente já quer responder na mesma moeda, né? Aí o impulso já vai ser o impulso santo. Exatamente. Olha só que lindo. Que Deus nos dê esse relacionamento, né? Porque como nós vemos aqui, tudo se baseia em um relacionamento. E no caso de Jesus aqui, o relacionamento dele era vital para ele, o relacionamento dele com o Pai, mas também é vital para nós. Exato. Que nós tenhamos um relacionamento igualmente profundo com Deus. Tem um comentário aqui é o comentário bíblico adventista, volume 7, página 1005. Diz assim: para redimir o homem, Cristo tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Detalhe: a humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. É a corrente de ouro que liga nossa alma a Cristo e, por meio de Cristo, a Deus. Por Cristo, nós somos ligados ao quê? Deus. A Deus. Mas se não fosse a humanidade dele, queridos, se ele não fosse humano como você e eu, não teria essa corrente de ouro que nos liga a ele e ligados a ele, ligados ao Pai. Isso deve constituir o nosso estudo. Ah, não posso estudar sobre a humanidade de Cristo. Ela disse assim: isso deve constituir o nosso estudo. Tá claro? Tornando-se homem, entretanto, ele era Deus na carne. Continuação. A posição de Cristo, e aqui é um texto bombástico, a posição de Cristo em relação ao Pai é de igualdade. Não é inferior, nem superior. A posição do Filho em relação ao Pai é de igualdade. Continuando. Isso o habilitou a tornar-se oferta pelo pecado em favor dos transgressores. Ele era plenamente qualificado para engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Então ele veio o quê? Como ser humano, aqui, inferior ao Pai, no céu, em igualdade com o Pai. Não foi criado, não foi derivado, não teve a vida emprestada, em igualdade com o Pai. Amém. Mas em humanidade, ele pode nos ligar ao Pai. Por isso que o Pai confia a ele o julgamento. Porque ele é homem como nós e é Deus como Deus. Amém. Glória a Deus. E você falou, né, do fato de nós pensarmos que não devemos estudar a natureza humana de Cristo. Existem textos que falam de um ponto específico. E esse é o mais difícil, eu diria. E realmente, é algo que nós devemos estar tranquilos quanto a isso. Porque Jesus é um exemplo daquilo que nós devemos ser e não daquilo que nós somos. Exatamente. Ele não é como eu e você. Ele não era como eu e você. Em alguns aspectos, ele recebeu a natureza humana como eu e você, mas a pergunta que eu devolveria é: você é igual a Jesus? Essa que é a pergunta que nós deveríamos fazer. Exatamente. Não o contrário, se Jesus era igual a mim, mas eu sou igual a Jesus, porque a Bíblia já deixa claro, e o Espírito de Profecia também, que nós podemos ser iguais a Ele. Isso. Então, tudo que Jesus foi, nós podemos chegar a ser. É nesse sentido que nós devemos estudar. Exatamente. A dúvida surge muitas vezes quando chega no ponto misterioso, que é o quê? A geração. Como foi gerado ali, como foi a mistura das duas naturezas, a gente fala que isso é um mistério. Exatamente. Não tem como nós descobrirmos como isso aconteceu. Mas, enquanto humano, Jesus era tudo aquilo que nós podemos chegar a ser. Exatamente. Que nós estudemos, porque a raiz e a possibilidade de Cristo ter vivido com natureza pecaminosa sem cair no pecado está aqui. Essa palavrinha. Relacionamento. E o relacionamento com Deus foi o que o manteve e é aquilo que vai nos manter também. Essa ligação, né? Exatamente. Profunda. Tem mais um texto que pode surgir depois, dúvida nesse sentido? Então já vou utilizar um texto que está em domingo, a gente pulou ele, mas é importante também a gente compreender e deixar bem claro. Antes da gente entrar no Espírito Santo, daqui a pouco nós vamos entrar no Espírito Santo e para não ter nenhum risco, já vamos ler esse texto agora aqui. Está no livro Evangelismo, página 425 e página 426. Esse texto diz assim: o Pai não pode ser descrito pelas coisas da terra. O Pai, ele é toda a plenitude da divindade, corporalmente. Ele é invisível aos olhos mortais, ok? Invisível aos olhos mortais, mas ele é a plenitude da divindade. Note plenitude e note divindade. Continuando. O Filho é toda a plenitude da divindade manifestada.
O Pai é a plenitude da divindade, mas oculto. O Filho é a plenitude da divindade manifestada. A palavra de Deus declara que ele é a expressão exata do seu ser. Hebreus 1, verso 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Aí manifesta-se a personalidade do Pai. No Filho se manifesta a personalidade do Pai, que estava oculta por ele vive, pois ele vive na luz inacessível, como diz 2 Timóteo 6, verso 16. O Consolador, que Cristo prometeu enviar depois de ascender ao céu, é o Espírito. Mas é o Espírito como? O texto vai dizer, em toda a plenitude da divindade, tornando manifesto o poder da graça divina a todos os que recebem e creem em Cristo como Salvador. Pessoal, vamos parar por aqui e vamos separar as coisas. Temos o Pai, toda a plenitude da divindade, mas como? Oculto. O Filho, toda a plenitude da divindade, como? Manifestado. E o Espírito, toda a plenitude no poder do quê? Da graça. O que é graça? Poder de Deus para, primeiro, para nos perdoar, mas também para nos fazer não pecar mais. Então, Deus ele se manifesta numa plenitude agora, em poder, no Espírito Santo, para nos fazer vencer o pecado. Agora, fala, não, mas eu não aceito o Espírito Santo. Ok, vai vencer o pecado como? Como que vai ficar isso? Então, a gente precisa compreender isso. E o texto continua dizendo assim, ó. Há 3 pessoas pertencentes ao trio celeste. Em nome desses 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqueles que recebem a Cristo por fé viva são batizados. E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Queridos, para viver a nova vida em Cristo, precisamos aceitar o poder do Espírito Santo, senão não vivemos, não tem como. O trecho é bem claro e você pode procurar, você vai encontrar muitos mais outros textos falando nesse mesmo sentido. Mas precisamos compreender, Pai, Filho e Espírito Santo, plenitude da divindade. O que é plenitude? Totalidade. Cheio, totalidade, completo. Né? Então isso nós precisamos deixar bem salientado, bem claro aqui. Né? Certo. E agora então, já falando sobre isso, entramos na questão do Espírito Santo. Quinta lição, né? A quarta. Quarta-feira. Quarta-feira. A quinta ainda vai nos trazer sobre a oração de Jesus. Isso, a oração sacerdotal. E também falando sobre o Espírito, né? Mas no caso aqui, a primeira pergunta que nos é feita é sobre a importância do Espírito Santo na conversão. Isso. E, irmãos, eu gostaria de ter mais os textos aqui separados, que eu estou estudando justamente sobre esse assunto. E nós vemos claramente que, primeiro, a conversão, tem gente que acha que é o quê? Primeiro, Jesus justificou todos. Então, independente da conversão, todos já estão justificados. Porém, irmãos, isso não é verdade. Jesus deu nova oportunidade de escolher. Exatamente. Mas a justificação é a escolha. A justificação não é independente da escolha do ser humano. Assim como o pecado é escolha. Exatamente. A justificação é a escolha. E como que nós manifestamos que escolhemos a ser justificados? O Espírito de Profecia nos diz que é impossível alguém ser coberto com o manto de justiça de Cristo enquanto mantém a prática de pecados conhecidos ou negligencia conhecidos deveres. Ou seja, não podemos ser justificados sem novo nascimento. Exatamente. São processos instantâneos. Exato. Eles são simultâneos, melhor dizendo, né? Quando uma pessoa é justificada, o que significa a palavra justificar? Torna justo. Tornar justo. Tornar justo. E será que Deus torna alguém justo simplesmente dizendo, você é justo, tá? Continua pecando. Não importa o que você faça, você é justo porque Jesus morreu, então agora você é justo. Isso é ilógico. Isso não é eleição da graça, queridos. Exatamente. Isso é eleição de desgraça. Exatamente, não existe isso. O que acontece? Quando uma pessoa nasce de novo, ela nasceu justificada. E agora ela tem que viver a santificação que ela iniciou, porque o processo de santificação ele começa na hora. Exatamente. Não é um processo posterior. Então, primeiro Jesus me justifica, depois eu nasço do Espírito Santo, depois eu começo a santificação. Tudo isso é um processo conjunto, nos quais trabalham o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo é nos dar o poder. O poder. O poder de Deus.
Jesus nos dá a possibilidade, mas o poder vem do Espírito. Exatamente. Então, isso já é uma coisa bem interessante. Não sei se tem algo mais a dizer sobre a importância dele na conversão. Com relação também ao Espírito Santo, a gente precisa entender que nós estamos assim tão, o que é a palavra, tão assim, trancafiados, né? Tão assim, aprisionados aos nossos pecados, às nossas tendências, aos nossos pensamentos, às nossas crenças, que nós não somos sensíveis. O Espírito Santo, ele é o agente de Deus para sensibilizar o coração. E como é que ele sensibiliza o coração? Ele mostra a atitude do nosso mestre. Por exemplo, como que os discípulos foram sensibilizados ali no lava-pés, quando nós estudamos na lição anterior. Quando Jesus foi lá e tomou uma atitude. O que o Espírito Santo faz? Ele toma essa atitude. O que ele toma de atitude? Ele não nos mostra o Salvador crucificado. Quando ele mostra o Salvador crucificado, isso constrange o coração. E aí nós somos convencidos do quê? Do pecado, convencidos do justiça e do juízo. E aí, quando a gente é convencido do nosso pecado, nós percebemos que nós precisamos da justiça. Né? E para a gente precisa da justiça porque a gente entende que vai ter um juízo. E na nossa própria justiça nós não passaremos do queridos, a natureza, de repente, do Espírito Santo não seja, de repente, é um mistério, aliás, a natureza dos três é um mistério, ok, mas essa função, ela está clara. E a gente precisa entender isso que está claro, aceitar o que está claro e viver isso que está claro. Porque isso é luz revelada para nós e para nossos filhos, de Deuteronômio 29. Okay? Aqui diz, né, é necessário nascer da água e do Espírito. Aqui tem uns textos, né, que está aqui na pergunta 6, né? Uhum. Eu queria mencionar alguns deles aqui. João 6,63 mostra que as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E diz assim, a carne para nada serve. Mas essas palavras que estão aqui, elas são espírito e vida. Às vezes a gente fica esperando assim, eu quero ser batizado pelo Espírito Santo e tal. Eu vou ficar orando e buscando o Espírito Santo. Até sentir alguma coisa. Eu vou esperar sentir alguma coisa. Queridos, o Espírito e a vida já está aqui. Não tem reavivamento sem estudo da palavra. Precisamos orar? Com certeza, oramos muito pouco. Mas oração sem estudo da palavra não batiza ninguém com o Espírito. As palavras que Deus fala, elas são Espírito e vida. É como o Moisés falou, é como se fosse relacionamento. Vai, mas volta. Você ora, você fala com Deus. Mas você negligencia ouvir o que Ele tem para falar. Você quer falar, mas não quer ouvir o que Ele tem para falar. É como conversar de costas. É conversar de costas. Ou conversar só falar, né? Tá para ouvir. Na hora que o outro vai falar, a gente tá para ouvir. Então, não é assim que funciona, né? Então, as palavras que eu vos falo são Espírito e vida, João 6,63. João 14,26 diz que o Espírito da verdade vai nos guiar a toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas ele falará tudo aquilo que ele ouviu. O Espírito traz aquilo que ele ouviu. E ele dá testemunho de Jesus. Está aqui aquilo que eu falei. Como é que ele nos sensibiliza? Mostrando quem é Jesus. Quando ele mostra quem é Jesus, o nosso coração ele fica, poxa vida, eu pisei na bola, eu fui mal, corrupto, sujo, mal, transgressor, mas ele ainda assim me ama e ele está me dando mais uma oportunidade. Só que agora eu não quero mais cair. Então eu preciso do teu Espírito, Senhor, para não cair mais. Eu fui lavado no sangue do Cordeiro, mas não quero manchar as vestes que ele colocou sobre mim. Então, aí agora eu compreendo o que é salvação. Eu aceito o Espírito Santo, ele me dá testemunho de Jesus e eu começo a buscar ter a fé de Jesus. Por isso, tem outro texto que é importantíssimo. João 16, do 7 ao 11, diz que o Espírito vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. E aqui o texto começa a explicar algumas coisas. Do pecado, porque não creem em mim. Por que o ser humano não peca? Jesus fala, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu erro e eu peco porque quando Satanás vem com a tentação, eu não sei refutar a tentação como está escrito. E aí eu caio em pecado. Então, por que
eu não conheço as Escrituras. E porque eu também não creio que as Escrituras podem me fazer resistir ao pecado. Por isso o Espírito Santo veio para me convencer do pecado, porque eu não creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu não peco. Aquele que crê que Cristo pode guardar de pecado, ele não vai pecar. Porque ele é nascido de Deus, não pode viver mais em pecado. Então, isso é importante para a gente compreender. Vai me convencer do quê? Da justiça. Por que vai me convencer da justiça? Porque Cristo não vai estar permanecendo aqui conosco. Mas eu preciso das vestes dele. Ele vai para o Pai. Mas ele me envia as vestes e eu posso permanecer na justiça. E por último, ele me convence do juízo. Por quê? O príncipe desse mundo já está julgado. E se eu não quero me juntar a ele, eu busco a justiça de Cristo para que eu possa passar no juízo. Amém. Glória a Deus. É o plano da salvação, queridos. O plano da salvação delineado aqui. E esse texto aqui, ele está muito claro em vários pontos, bem interessantes. Do desejado. Sim, ó, diz assim, descrevendo aos discípulos a obra do Espírito Santo, Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e a esperança que animavam seu coração. Amém. Jesus estava feliz. Ele se alegrava por tudo que havia providenciado para ajudar a sua igreja. Ou seja, o que Jesus estava fazendo enquanto estava na terra? Provisão, providência. Tudo que ele fez durante a sua vida foi para conseguir provisões para que hoje nós possamos usar. Ele estava feliz. Exatamente. E o Espírito Santo era a maior dádiva que poderia solicitar do Pai para exaltar seu povo. Exatamente. A maior de todas. Seria dado como agente, e essa parte aqui é muito interessante, seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito. É muito forte. O que está dizendo isso aqui? Que sem o Espírito Santo renovando o nosso coração e mudando quem nós somos, seria vão o sacrifício de Cristo. É como se você desse um banho numa porquinha e soltasse ela. Exatamente. Ela volta pra lá. É ilógico nós crermos que um adventista ler isso e crer na teologia da justificação legal universal. De que agora todo mundo, não, Jesus morreu, todo mundo agora é feito justo. Todo mundo é feito justo. Mas, irmãos, vocês acham que Deus teria feito algo inútil? Não. Com certeza não. A provisão do Espírito, ela era necessária para que tivesse sentido a provisão da morte de Cristo. Senão teria sido sem proveito. O poder do mal estivera se fortalecendo por séculos. E a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era alarmante. Por isso você falou, o homem não tinha como achar o caminho de volta. Não conseguiria sozinho. Não teria como. Era impossível. Deus tinha que se tornar humano. Exatamente. Todo ser humano que veio à Terra, com a natureza pecaminosa, nenhum deles conseguiu evitar o pecado. Exato. Todos caíram. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Irmão, se alguém não crê nesse texto ou diz que ele está adulterado, então eu creio que perde a capacidade, em certo aspecto, né, de reconhecer o poder desse texto para nos salvar do pecado. Mas está dizendo que o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio do Espírito Santo. Exatamente. Se o texto está adulterado, o que nós podemos acreditar em tudo que foi lido aqui? Se isso foi adulterado, Lucas capítulo 4 também está adulterado. Mateus capítulo 4 também está adulterado. Por quê? Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo. E ele foi para o deserto cheio do Espírito Santo. E como é que ele venceu a tentação? Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, ele vai recitar o quê, queridos? Palavra. O que está escrito. Quando nós Porque o Espírito Santo foi o quê? O que inspirou. Exatamente. Foi ele que inspirou. E ele trouxe tudo à memória de Cristo no momento da tentação. Como que a gente vence? No momento da tentação. Se você estudou as passagens do Espírito Santo, traz à sua mente no momento da tentação. Só que se você não estudou, as passagens não vêm. E o Satanás ele é especialista em pegar você desprevenido em algo que você ainda não leu e você fala, mas peraí, isso é certo ou é errado? Você não conhece a Escritura. Por isso erramos. Por não conhecer as Escrituras e não conhecer o poder de Deus. Agora, se você conhece a Escritura, cita a Escritura e confia no poder de Deus, você vence o pecado. E aqui está dizendo, o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da atuação da terceira
pessoa Exatamente. da divindade. E por que será que isso é importante? A qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do poder divino. Nós entendemos que Jesus, tudo que ele fez, nós podemos fazer na nossa esfera, assim como ele. Exato. E Jesus não tinha vantagem sobre nós para vencer o pecado. Agora, se eu digo, por exemplo, não, o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, não é uma terceira pessoa, ele é o próprio Cristo. Quer dizer que Jesus tinha poder em si mesmo para vencer a tentação. Aí fica complicado. E aí ele ganha vantagem sobre nós que nós não podemos ter. Exatamente. Porque Jesus, uma das raízes de como Jesus foi um exemplo é que ele dependia de Deus, assim como nós dependemos de Deus. Exatamente. Se ele por si mesmo já seria capaz de vencer a tentação, ele não precisava de ninguém. Há quem diga que o Espírito Santo é o Espírito de Cristo. Então, como fica esse texto aqui, ó, Filhos e Filhas de Deus, meditação matinal de 23 de dezembro de 1956, página 364, diz assim: quando o Espírito Santo implanta o Espírito de Cristo, então aqui tem dois. Quando o Espírito Santo implanta o Espírito de Cristo no coração do selvagem, ele favorece aos servos de Deus o avivamento da simpatia do coração. É contrário à sua natureza, contrário à educação que ele recebeu. A graça de Deus, atuando no espírito enebrecido, abrandou a natureza do selvagem. Fala selvagem porque a gente é selvagem. Nós temos três espíritos nesse texto, né? Nós temos o espírito selvagem do homem, Exatamente. temos o espírito de Cristo e temos o Espírito Santo. Os três estão separados. Né? Você viu como já viram o espiritualismo? Se a gente não compreende as coisas, olha, a natureza do selvagem não ensinada pela sabedoria humana. Então, o Espírito Santo ele vem para fazer o quê? Implanta o Espírito de Cristo no ser humano, para o ser humano vencer o quê? Vencer o pecado e deixar de ser um selvagem. Um selvagem, uma pessoa antagonicamente contra as leis, as regras, os regimentos celestiais. Porque o Espírito Santo ele é celestial. E ele vem aqui para nos trazer as diretrizes do país celestial e nos transformar à imagem e semelhança de Cristo. Se não nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, com o Espírito de Cristo, não herdamos a vida eterna. Por isso ele é a única forma, é a única saída para nós vencermos o pecado. Amém. Glória a Deus. Bom, vamos avançar ainda aqui para o último dia então da nossa lição, que vai falar sobre a oração de Jesus, a oração sacerdotal. Esse é um capítulo lindíssimo da Bíblia, na verdade. E é interessante aqui que a gente pode pensar assim, mas será que Jesus nessa oração ele fez uma oração globalista? Mas ele deixa bem claro algumas coisas aqui. Ele fala, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E ele fala assim, olha, todos aqueles que me deste, eu estou trazendo aqui de volta, senão aquele que era o filho da perdição. Ou seja, todos aqueles que me deste, não perdi nenhum deles. Então, Cristo não perdeu nenhum daqueles que foi dado a ele. Então, essa oração é para aqueles que lhe foi dado, os seus discípulos, e essa oração ela estende-se para os cristãos até os dias de hoje, até os do futuro também. Por quê? E com qual finalidade? Cristo tem uma finalidade aqui. A finalidade é, se o Pai e eu somos um, eu quero que esses que Ele me deu também sejam um. E aqui tem um problema muito sério. Porque nós pensamos assim, por exemplo, vou pegar aqui o caso meu e o caso do Moses. Nós somos casados, sou um pouco mais de tempo que o Moses. Eu vou perguntar aqui para ele, a sua cabeça e a cabeça da Sara são iguais? Não. Não. A minha e a da minha esposa Márcia também não são iguais. Então, como unir? Como se tornar um como o Pai é um? Queridos, aqui entra a submissão. Como é que o Pai, Cristo, se torna um com o Pai? Através da submissão à vontade. Submissão. Submissão. Como ser humano, ele fala assim, olha, se possível me passa de mim esse cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas sim a tua vontade. Olha aqui, queridos, tem submissão. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Porque se a minha vontade em algum momento quiser divergir da do Pai, eu deixo ela submissa. Tanto é que tem um texto que Jesus fala, se eu não fizer as obras do Pai, não creio em mim. Ele fala isso. Ele fala isso, eu só vou encontrar porque está na lição anterior aqui. Sim. Está numa dos dias anteriores aqui, mas aqui está no livro de João mesmo. Ele fala, se vocês não virem eu fazendo as obras do Pai, não creiam em mim. Não creiam em mim. Exatamente. Exatamente o que o Pai fazia era o que o Filho fazia também.
Isso é maravilhoso, querido, isso é maravilhoso. Tem um texto aqui também na lição de sexta-feira, que eu acho importante a gente frisar também, desejado, página 539 e 540. E assim, o Consolador é chamado Espírito da Verdade. Sua obra é definir, manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como Espírito da Verdade. Torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz e conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente, encaminhando as pessoas a falsas normas, ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente, grava a verdade no coração e assim expõe o erro, expulsando do ser. E pelo Espírito da Verdade, agindo por meio da palavra de Deus, que Cristo conduz a si o povo escolhido. Então, Cristo vai trazer todo o povo escolhido, através do Espírito Santo, a Ele. E nele estaremos todos o quê? Unidos. Unidos a um só povo, um só rebanho, que segue um só pastor. Amém. O desejo dele. A submissão realmente, então, talvez seja aquilo que nós mais aprendemos dessa lição, né, acerca de Cristo. Exatamente. Falou muito do relacionamento de Cristo com o Pai e, como o Dani acabou de resumir muito bem, tudo se resumia à submissão à vontade dele. Submeter. Jesus não fez a sua própria vontade. O que significa isso? Não sabemos, mas parecia até que Jesus dá a impressão falsa de que Jesus não tinha vontade. Exatamente. Ou seja, ele substituiu a sua vontade pela do Pai. É. E aqui, até achei o verso, olha só o que diz, olha só que interessante. Se eu não faço as obras de meu Pai, não acrediteis em mim. Isso está em João João 10:37. 10:37. Olha que maravilhoso. Mas, se as faço, ainda que não creais em mim, crede nas obras, para que saibais e creais que o Pai está em mim e eu nele. Amém. Ou seja, através de que as pessoas sabem que nós somos de Deus, Pelas estamos obras. com Ele? Pelas obras. As obras não nos salvam, mas elas definem de que lado estamos. Evidencia de que Evidenciam. lado nós somos. E com Jesus, ele agiu exatamente da mesma maneira. Se ele não fizesse as obras do Pai, ele disse, então, Nem confio. nem confiem em mim. Agora, mesmo que vocês não acreditem na minha pessoa, olhem as obras se não são de Deus. E se forem de Deus, então vocês vão crer em Deus através das minhas obras. E que essa seja a nossa atitude e a nossa submissão. Amém. De maneira que nenhuma das nossas obras seja impulso de um coração corrompido, irmãos. Mas que pelo cultivo de entrega e submissão diária a Deus e de consumo disto aqui, que é a palavra de Deus, Amém. nossas obras então venham a ser frutíferas e tenhamos o fruto do Espírito em nossa vida, Amém. para que os homens vejam e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Glória a Deus. Amém. Glória Amém. seja o nome do Senhor. Bom, então, você quer fazer mais algum comentário com relação a... A única consideração que eu gostaria de deixar aqui é que a gente compreenda que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, embora um pouco difícil de compreender, embora pareçam estar divididos, eles se unem para a salvação do ser humano. Não tem amor maior do que este. Eles se desdobram de tudo quanto é forma possível para que o ser humano seja salvo. Não queremos nós também aceitar e facilitar esse trabalho entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. Fica esse apelo. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Amém. Que sejamos cooperadores de Deus. Amém. E que Deus abençoe e que te dê uma excelente semana com as bênçãos do seu Espírito, acompanhando a sua alma e seu coração. Amém. Um abraço e nos vemos no próximo sábado. IAG, juntos avançaremos.